Pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com o Fernando da Cessolos. Nós vamos falar hoje sobre zonas de manejo e agricultura digital, que é uma sequência que a gente está fazendo com ele. A gente fez um primeiro vídeo de cartas de solo, que você pode assistir aqui no canal, ou ao final do vídeo você vai ser direcionado, vai aparecer uma telinha e você vai ser direcionado para esse primeiro vídeo. Então a gente gostaria de agradecer a presença do Fernando aqui, mais uma vez na Academia do Agronegócio, e a gente vai deixar ele explicar um pouquinho, depois a gente vai fazer algumas perguntas para ele, tá? Fernando, você quer começar a pincelar antes das perguntas? Fique à vontade. Bom, Everton, acho que sim. Acho que vamos começar aí falando sobre os mapas de zonas de manejo, né? Pode ser? Sim, claro. Então tá bom. Obrigado em primeiro lugar, Everton, mais uma vez aqui pelo seu convite, tá? Para falar sobre um tema tão relevante e com grande evolução no Brasil, né? Para isso, eu vou começar a minha fala aqui tentando explicar o conceito de zonas de manejo, tá ok? Zona de manejo, na verdade, é uma sub-região dentro de uma determinada propriedade rural que apresenta condições semelhantes de propriedades do solo, tá? Como, por exemplo, fertilidade natural, granulometria do solo, capacidade de água disponível, profundidade do solo, presença de pedras, entre outras propriedades, tá bom? Então, como vocês podem perceber, a definição de zona de manejo, ela não pode ser baseada somente em uma propriedade do solo, tá ok? E sim em um conjunto, tá ok? Em um conjunto de propriedades. Portanto, as zonas de manejo são definidas a partir de um mapa detalhado de solos, tá? E quando nós temos essas zonas definidas a partir desses mapas de solos, é possível nós realizarmos, então, um tratamento específico, tá? Para cada uma dessas zonas de manejo, tá? E para definirmos esse tratamento específico para cada zona de manejo, é preciso analisar a cultura que está trabalhando, pois cada cultura, como nós sabemos, né, tem as suas particularidades, as suas peculiaridades. E com base nessa percepção, nós da Cessolos, nós fizemos um estudo aprofundado e conseguimos definir aí um conjunto de recomendações adequadas para cada zona de manejo, tá? Dentro da cultura de cana-de-açúcar. E com isso, nós desenvolvemos um sistema denominado grupos de manejo, possibilitando aí indicar as melhores recomendações agrícolas para cada zona de manejo, tá? E aí nós temos então, vamos explicar, né, exemplificar melhor isso que eu estou falando, mostrando essa figura, que é uma propriedade rural, em que aplicamos o nosso sistema de grupos de manejo para obter um mapa de zonas de manejo. E, por esse exemplo, é possível verificar o seguinte, vocês podem observar aí, a área em vermelho, nós agrupamos solos férricos, argilosos, de fertilidade natural alta. Nessa parte intermediária da fazenda, na parte de coloração rosa, tá? Nós temos agrupamos solos de textura média, fertilidade natural média. E nessa parte de baixo da fazenda, em amarelo, nós agrupamos solos arenosos, de baixa retenção de água, fertilidade natural baixa. E com isso, nós conseguimos gerar através desse sistema 3 zonas de manejo. E para cada uma delas, então, nós definimos um conjunto de recomendações específicas, conseguindo aí otimizar, então, o manejo dessa propriedade. Entendi. Então, para o amigo que eventualmente não entenda muito isso, não consegue visualizar o que a gente está falando, é que numa mesma propriedade existem diferentes particularidades em cada porção do terreno. Às vezes o terreno é mais próximo do rio, às vezes ele é mais afastado, às vezes ele é mais montanhoso, pedregoso, ou a falta de algum algum mineral que precise ser compensado. É isso, né, Fernando? Para que a gente possa, para que o agricultor possa entender qual é a melhor correção e qual é a melhor aplicação para aquele solo. Qual é o tipo, no caso específico, estamos falando de cana-de-açúcar, qual é o melhor tratamento para aquele torrão, vamos dizer assim. É mais ou menos isso, Fernando? Exatamente, nós vamos ter aí, então, para cada condição, né, que a gente chama, isso que a gente chama de zona de manejo,
que é um agrupamento de solo que tem manejo semelhante, características semelhantes. Para cada zona de manejo você vai ter algumas propriedades físicas e ali algumas, vamos dizer assim, algum manejo específico para cada condição, para que você otimize tanto os seus insumos quanto a energia que você gaste ali, tá ok? Entendi. Então, quer Agora, eu dizer... acho importante a gente falar também a relação que existe entre a zona de manejo, tá, e a agricultura digital. Quer que eu discorra alguma coisa sobre isso? Pode. Gostaria, é a nossa próxima pergunta. Pode Já falar. é a próxima pergunta? Exatamente. Zona de manejo Então, e agricultura digital. Como elas estão ligadas? Pode, por gentileza, Fernando. bom, então vamos lá. A agricultura digital, né, respondendo aí essa questão, ela baseia-se em um conjunto de tecnologias, né, programas de computador, softwares, né, e também vários dispositivos como drones, vantes, sensores, etc., tá? E que são responsáveis pela coleta, tá, processamento desses dados e também pela aplicação dessas informações em uma determinada propriedade rural, tá? Só para ficar mais claro aí essa definição da agricultura digital, vamos dar um exemplo de um processo de controle de uma planta daninha dentro de um modelo de agricultura digital. Bom, como é que é? Nesse caso, nós iremos inicialmente fazer um mapeamento, tá? Com um drone ou com um vante e gerar uma imagem mostrando espacialmente em que locais estão as plantas daninhas que se deseja controlar. Tudo bem? Esses dados georreferenciados, eles são analisados em um determinado software, um programa de computador, tá? Que irá gerar um mapa de infestação, certo? Indicando aí as áreas que serão aplicados os herbicidas. Já no segundo momento, tá? Esse mapa será inserido em um computador de bordo de um pulverizador e este, que também tem um programa dentro dele, inserido nele, irá aplicar o herbicida somente nas áreas infestadas que estão precisamente indicadas no mapa obtido pelo drone, certo? Com isso, foi utilizado aí um conjunto de tecnologias para aplicar o herbicida certo, na quantidade certa e no local certo. Isso é um ótimo exemplo de agricultura digital, tá? E aí, Everton, eu chego na explicação da relação que existe entre a agricultura digital e os mapas de zonas de manejo, tá? Então, fazendo uma comparação com o exemplo que eu apresentei acima, o mapa de zona de manejo tem a função semelhante ao mapa de infestação de planta daninha. Só que o mapa de zona de manejo em agricultura ele é usado para definir sistematização do solo no plantio, escolher o melhor preparo do solo, otimizar o uso de adubos e corretivos, como a gente já falou, entre outras aplicações. Então, enquanto o mapa de infestação de planta daninha foi utilizado para o seu controle de forma mais eficiente, tá? O mapa de zona de manejo, eles são utilizados para todas essas atividades que eu acabei de citar. Sistematização, preparo, correção, adubação, etc, etc, etc. Ok? Portanto, Everton, o mapa de zona de manejo é uma ferramenta de tomada de decisão, tá, ok? Dentro do conceito de agricultura digital, tá? Fundamental para o planejamento e operação da maioria das atividades agrícolas. E a gente observando aí essa figura, tá? Vai exemplificar muito bem o que eu falei, como vocês podem verificar nessa figura que está agora na tela, tá? E esse é um exemplo da cultura da cana, específico da cana. Então, o mapa de zona de manejo dessa propriedade, ele foi obtido a partir do mapa de solos e do mapa de ambientes de produção, aplicado aí o sistema de grupos de manejo de solos, tá? E com isso nós conseguimos definir quais são as zonas de manejo dessa propriedade e ajustar as recomendações para cada zona de manejo dentro desse conceito de agricultura digital. E que, na minha opinião, esse é um caminho sem volta, tanto para os proprietários como para os gestores do setor agrícola. Ele gera uma economia e uma precisão porque você levanta com um drone no meio de um canavial e você vai lá em determinados pontos e você só despeja a quantidade necessária naquele ponto. Então, quer dizer, ele está gerando
menos contaminação do solo, ele está gerando uma quantidade menor de gastos de insumos, de venenos, de, enfim, naquele local, do que você detectar e não saber exatamente onde que está, né? Qual é a infestação, e você pode, inclusive, ter infestações diferentes numa mesma plantação e você tomar decisões diferentes para cada ponto, né? Pelo que eu estou entendendo, eu consigo fazer isso. Então, eu tenho, naquela área, eu tenho uma infestação de alguma coisa, de A, de B, e eu consigo ir lá e tratar só o A e vir aqui tratar só o B separadamente com produtos diferentes. Correto? É isso? Então, quer dizer, isso gera uma economia gigantesca, né? É exatamente isso. É não só uma economia, como você vai estar aplicando e sendo mais eficiente nas suas aplicações. Exato. Então, é perfeito. É exatamente isso que você colocou. A gente chega na nossa conversa anterior, a gente falou assim, não tem mais loteria. E com isso agora a gente não tem mais loteria mesmo, né? Porque assim, você vai lá e você entende o problema, é como um cirurgião, né? Ele tem um raio-x na mão, ele tem uma tomografia na mão e ele vai lá e extirpa só aquele pedaço, né? Ele não precisa abrir o camarada inteiro, vamos dizer assim, para chegar, né? Então, isso assim, é sensacional, é um negócio, como você disse, sem volta, né? Para quem quer lucratividade, para quem quer aumento de rendimento, tem que ter esse tipo de produto na sua propriedade, né? Ele consegue gerar, no final das contas, ele se paga, né? A gente vai fazer uma comparação com construção civil, por exemplo. O camarada vai lá e começa a construir sem um arquiteto na obra, por exemplo. A economia, segundo dados dos próprios arquitetos, a economia, quando ele tem um arquiteto, ela se paga várias vezes, né, no montante. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas fazer todo esse processo ele é muito caro, né? Você fazer lá o levantamento e tal. Só que no final das contas ele se paga e ele dá lucro, né? E outra, o gestor da empresa não vai... Hoje a gente não está mais brincando. Hoje as empresas estão levando isso tudo muito a sério. Como você disse, você vai lá, coloca no trator, lá na máquina que vai fazer a pulverização, você insere no programa a informação prévia. Olha isso. Então, assim, isso parece história de ficção científica, né? A gente que é um pouco mais antigo, né, Fernando? A gente já é uma realidade. Isso, né? É uma realidade, né? Então, realmente é muito bom. É um avanço. E eu gostei muito quando você falou da análise do médico tem que estar na mão dos exames para poder tomar uma decisão. E esses mapas de zona de manejo é exatamente isso. É um raio-x, né, mostrando todas as características e propriedades que você tem nas suas diferentes zonas, e com isso você pode atuar perfeitamente e fazer essas aplicações diferenciadas, vamos dizer assim. Everton, acho que eu vou falar um pouco agora também, que é interessante, sobre os principais usos dos mapas de zonas de manejo dentro aí para os agricultores e para as empresas do agronegócio brasileiro. Acho que é importante a gente ressaltar isso aí, ok? Na fala anterior, eu já citei alguns usos dos mapas de zonas de manejo, mas nós vamos detalhar agora o uso dessa ferramenta de tomada de decisão com alguns exemplos, tá? Para ficar um pouco mais claro para quem está nos assistindo. Então, nessa figura, que está aparecendo na tela, né, nós utilizamos o mapa de zonas de manejo por planejamento de sistematização dessa propriedade rural. Então, nós colocamos os carreadores, né, que são os caminhos que dividem os talhões de cana, nos locais apropriados, isto é, nos limites das zonas de manejo, tá ok? E com isso nós conseguimos aí definir corretamente os blocos de colheita por zonas de manejo. Bela aplicação. Já nessa outra figura, tá? Nessa área, utilizamos o mapa de zonas de manejo para definir as melhores épocas de colheita. Tá, ok? Nesse exemplo, nós definimos que a zona de manejo dessa cana que está mais verde, que mostra nessa figura, que o plantio fosse realizado no período de novembro, janeiro, pois apresentam solos que possuem uma reserva hídrica maior. Tá? Já
Na outra zona de manejo, nessa cana que está aparentando bastante seca, o plantio já foi definido para fevereiro, março, pois os solos são solos que secam rapidamente. Então, nesse caso, foi feito um ajuste de época de plantio, tá? Por zona de manejo, melhorando, então, o desenvolvimento dessas plantas, tá ok? Outro exemplo, já nessa figura, nessa área, utilizamos os mapas de zonas de manejo para melhorar a coleta dos solos, tanto em termos de localização de coleta, quanto também em economia com a amostragem, que é muito importante. Nesse exemplo, observamos que na zona de manejo 1, nós temos os solos álicos e na zona de manejo 2 temos solos eutróficos, tá? Então, na zona de manejo 1 nós temos solo com problema de alumínio, é uma situação, e na zona de manejo 2 temos solos eutróficos, com alta fertilidade. E assim nós conseguimos definir, né, qual seria o melhor caminhamento para coletar as amostras simples e obter a amostra composta que represente fielmente aquela zona de manejo. Então, seria esse mais um uso muito importante das zonas de manejo, orientando melhor a coleta dos solos e sendo mais eficiente para um cálculo adequado, tanto de adubação quanto de correção. Tá, ok? Nessa figura, nós temos aí outra propriedade, né? Nós utilizamos também a zona de manejo para otimizar a aplicação de torta de filtro e vinhaça, que são subprodutos das usinas, né? E excelentes fontes orgânicas de nutrientes, tá? E nesse exemplo que vocês estão vendo, nós verificamos que para cada zona de manejo nós temos uma prioridade de aplicação, umas mais, outras menos, tá? E, portanto, foi possível ajustar aí as doses desses subprodutos por zona de manejo, melhorando o uso dos mesmos. E como exemplo final aí, né, nessa outra figura, nessa propriedade nós utilizamos os mapas de zonas de manejo no cálculo de doses de herbicidas para evitar tanto a ineficiência do controle como a fitotoxidez em cana, tá? Nesse exemplo, nós observamos que na zona de manejo 1 foi definida uma dosagem maior, pois estão presentes aí solos argilosos e muito argilosos. Já na zona 2, definiu-se uma dosagem menor, pois verificamos solos arenosos, tá? Adequando as doses de herbicida por zonas de manejo. Bom, verificamos então nesses exemplos, né, apresentados alguns dos principais usos dos mapas de zonas de manejo, mostrando aí vários benefícios que podemos extrair desse mapa básico de informação. Perfeito, perfeito. Olhando isso, a gente consegue detalhadamente, né, esses exemplos que você trouxe, fica muito fácil para a gente entender os porquês, né, são feitos todos esses estudos, né, porque existem todas essas diferenças entre os solos, né, entre a época de plantio. Fernando, é muito bacana isso tudo que você falou agora, é muito interessante. O amigo que não conhece deveria aprofundar o estudo, procurar o pessoal do Fernando da Cessolos, podem te dar, você viu como ele sabe do que está falando, né? Quando a gente fala com propriedade, a gente domina, né? Então, é um parceiro importante, é um profissional altamente gabaritado e a gente vai deixar aberto agora para ele. Primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade novamente de estar aqui. O primeiro vídeo foi um sucesso de audiência, vocês podem ir lá no canal e ver isso, tá? E agradecer bastante a espontaneidade dele estar aqui. A gente quer deixar claro que o Fernando está gratuitamente aqui, compartilhando com todos vocês, assim como nós estamos fazendo sem custo, levando essa informação para você, amigo do campo. E a gente quer agradecer o Fernando e deixar aberto para ele aí as considerações finais. Muito bom, Everton. Concluindo então a minha fala, Everton, eu poderia dizer que o mapa de zona de manejo, tá, é uma informação georreferenciada que pode ser utilizada para qualquer aplicação dentro da agricultura digital, ok? E gostaria que vocês que estão nos assistindo agora lembrassem muito bem disso que eu vou falar, tá? O mapa de zona de manejo é uma informação básica, fundamental, que dará precisão a qualquer manejo que se for realizar em uma propriedade rural, tá? E com essa informação,
é possível realizar a verdadeira agricultura de precisão. Lembrando que o principal conceito da agricultura de precisão é você ter um conjunto de manejos adequados para cada tipo de solo, ou melhor, para cada zona de manejo. Eu agradeço mais uma vez o seu convite, Everton, que nos deu a oportunidade de expor aqui informações sobre mapas de zonas de manejo e sua relação com a agricultura digital, assunto esse que já é uma realidade e que vai se intensificar ainda mais nos próximos anos, ok? Fernando, muito obrigado pela sua atenção, por dispor do seu tempo com a gente aqui, tá bom? Um grande abraço. Um abraço.